Olá pessoal, meu nome é Camila Portocapel, eu sou aluna de pós-graduação orientada do PAI pela professora Bruna Neves de Freitas e venho apresentar a vocês hoje um material didático que criamos em relação ao fluxo de trabalho digital na prótese parcial fixa e os fatores de influência na qualidade e longevidade da impressão digital. O fluxo digital na odontologia, aplicado em trabalhos de prótese parcial fixa hoje, auxilia de inúmeras formas para a eficácia e previsibilidade dos casos, minimizando os erros e atingindo melhores resultados. Dentro do processo do fluxo digital, nós iremos falar sobre o CAI, que é a sigla em inglês para aquisição ou captura de imagem. A aquisição de imagem através do fluxo digital pode ser realizada através de scanners extraorais, também chamados de scanners de bancada, onde nós podemos escanear modelos de gesso adquiridos pela técnica de moldagem convencional. Além disso, nós podemos realizar o escaneamento intraoral diretamente na cavidade bucal do paciente. A aquisição da imagem é um fator primordial para garantir a adaptação de peças na prótese parcial fixa. E por que essa adaptação é tão importante? A falta de uma adaptação de próteses pode ocasionar a solubilidade do agente cimentante, além de microinfiltração e prejuízos à saúde dos tecidos duros e moles. Para isso, é de extrema importância analisarmos o sucesso do escaneamento intraoral no processo do fluxo digital. Sendo assim, na nossa aula de hoje, iremos abordar fatores que influenciam na acurácia do escaneamento intraoral, sendo eles relacionados ao paciente e também ao operador. Dentre os fatores relacionados ao paciente que influenciam na acurácia do escaneamento intraoral dentro do processo do fluxo de trabalho digital em prótese parcial fixa, nós temos o tipo de dente. O tipo de dente foi recentemente identificado como um fator que pode influenciar na acurácia do escaneamento intraoral. Em um estudo in vitro, Son e Lee avaliaram a influência do tipo de dente na acurácia do escaneamento de 5 diferentes scanners. Os resultados demonstraram discrepâncias na acurácia do escaneamento entre os diferentes tipos de dentes: incisivo central e lateral superior, canino, primeiro e segundo premolar e primeiro e segundo molar. Além disso, para todos os scanners intraorais avaliados, quanto mais posterior o dente, menor foi a acurácia de digitalização computada. Isso pode ser explicado pela anatomia mais complexa dos dentes posteriores em comparação com a dentição anterior, o que pode representar uma geometria mais desafiadora para a digitalização por um scanner intraoral. Os espaços interdentais também são fatores de influência na acurácia do escaneamento intraoral. Publicações na literatura odontológica avaliando a influência do espaço interdental são incomuns. Porém, dos estudos que temos hoje, Kim et al. Avaliou a influência da presença de um dente adjacente na acurácia do escaneamento de 3 diferentes scanners intraorais, para uma preparação de inlay classe 2. A presença do dente adjacente afetou negativamente a acurácia de todos os scanners avaliados. Os valores médios de veracidade e precisão diminuíram e os desvios positivos máximos aumentaram em comparação com exames sem dente adjacente. Além disso, a ausência dos dentes adjacentes aumentou a acessibilidade do exame. A presença de diastemas ou espaços reduzidos entre os preparos dentários e os dentes adjacentes acaba criando uma difícil acessibilidade pelo scanner intraoral, limitando então o ângulo de escaneamento e os procedimentos de aquisição de dados que podem resultar na redução da acurácia do escaneamento. Mais estudos são necessários para avaliar a influência das diferentes dimensões de espaço e localizações na precisão da varredura dos diferentes tipos de scanners disponíveis. Quanto à largura do arco, um estudo in vitro mediu a influência de diferentes dimensões volumétricas de modelos maxilares na acurácia do escaneamento de 3 diferentes tipos de scanners intraorais.
Os resultados revelaram que a precisão do escaneamento dos scanners testados variou dependendo das dimensões volumétricas do arco completo avaliado. Exceto para um scanner, quanto maior a largura intermolar, maiores foram as discrepâncias de escaneamento medido. Além disso, em um estudo clínico, foi avaliada a influência da largura do arco na precisão dos exames digitais intraorais maxilares. Não foram encontradas discrepâncias no escaneamento de veracidade com variações na largura do arco. No entanto, a acurácia dos escaneamentos digitais intraorais diminuiu com o aumento da largura do arco. Em se falando de palato, um estudo clínico avaliou a influência da digitalização do palato e da altura da abóbada palatina, sendo ela baixa, média ou alta, na acurácia dos exames digitais intraorais maxilares. Os resultados mostraram maiores valores médios de acurácia quando o palato não foi incluído na maxila. E embora as discrepâncias não tenham sido estatisticamente significantes, quanto maior a altura da abóbada palatina, maiores foram as discrepâncias de acurácia do escaneamento obtidas. A presença de umidade na superfície que está sendo digitalizada pode reduzir a precisão do escaneamento intraoral. Isso ocorre pois a luz refletida pela umidade atrapalha no processo de captura da imagem. No entanto, para maximizar o método de digitalização, uma uniforme e fina camada de pó utilizada durante o escaneamento intraoral é indicada como uma alternativa para a redução da umidade. As características da superfície a serem digitalizadas que influenciam significativamente a precisão do escaneamento intraoral incluem a geometria e a localização do preparo dentário, a profundidade dos assoalhos pulpar e gengival e a localização da linha de término do preparo. A geometria do preparo dentário é um fator importante que pode reduzir a acurácia do escaneamento intraoral. Portanto, os profissionais devem revisar cuidadosamente os preparos antes de realizar um escaneamento digital intraoral para reduzir os ângulos agudos e superfícies irregulares e ásperas. Jin Yang King et al. Avaliaram a influência de diferentes geometrias de preparo dentário intracoronal na velocidade do escaneamento de 6 IOS diferentes. Os autores relataram não apenas discrepâncias de veracidade entre os scanners e as geometrias dos preparos dentários intracoronários testados, mas também a veracidade do escaneamento foi comprometida quando o preparo dentário apresentou uma divergência oclusal acentuada e ângulos de linha nítidos. Além disso, para todos os scanners testados, a veracidade diminuiu onde duas superfícies de preparo dentário se encontraram. Em particular, a área mais desafiadora para adquirir os dados geométricos com maior precisão foi o ângulo da linha áxio-gengival. Outra variável do preparo é a profundidade dos assoalhos pulpar e gengival, que também pode reduzir a acurácia do procedimento de digitalização. Quanto maior a profundidade dos assoalhos pulpar e gengival de um preparo dentário, maior será a discrepância ou menores serão os valores de acurácia do escaneamento. A localização do término de um preparo dentário afeta significativamente os valores de acurácia do escaneamento. Portanto, a posição apicocoronal da linha de término pode impactar a precisão do procedimento de aquisição digital. Recomenda-se a retração gengival para expor a linha de término do preparo e facilitar a técnica de digitalização, assim como utilizado na moldagem convencional. Uma linha de término localizada mais gengival é a mais difícil de se digitalizar e resulta em um maior número de deficiências de digitalização. Sun et al. Avaliaram a influência da localização da linha de término do preparo. Quanto mais apicalmente localizada a linha de acabamento do preparo dentário, mais desafiador era digitalizar e menores eram os valores de acurácia dos escaneamentos obtidos. Além disso, também foi visto que, em geral, quanto mais complexo o preparo, menor é a acurácia do escaneamento. E a digitalização dos preparos para restaurações de cobertura total
mostrou uma precisão maior do que a de preparos intracoronais. Quando nós falamos de coroa de cobertura total, quanto maior o ângulo de convergência oclusal do preparo para uma restauração desse tipo, maior a exatidão do escaneamento. Da mesma forma, quanto maior o ângulo de divergência dos preparos dentários intracoronais, maior a exatidão do escaneamento. A presença de restaurações nos dentes que estão sendo escaneados pode reduzir a acurácia do escaneamento intraoral. As discrepâncias características da refletividade entre os diferentes materiais restauradores influenciam significativamente no desempenho do escaneamento com o scanner intraoral. Discrepâncias na acurácia do escaneamento foram relatadas dependendo do tipo de restauração, incluindo o tipo do material, a translucidez e o acabamento da superfície. Espaços edêntulos ou áreas com dentes perdidos foram identificados como uma variável que pode diminuir a acurácia do escaneamento intraoral. Espaços edêntulos apresentam marcos anatômicos limitados, que representam superfícies desafiadoras para serem digitalizadas. Diferentes estudos revelaram que os scanners intraorais podem reproduzir mucosa firme e aderida com a mesma precisão que os métodos de impressão convencionais. No entanto, quanto ao registro de tecidos móveis, é mais dificultado, independentemente da tecnologia e do sistema de IOS selecionados. Quando nós falamos de implantes, inconsistências estão presentes na literatura em relação à influência da distância interplantar, da posição do implante na arcada dentária e a angulação e profundidade desse implante na precisão do escaneamento intraoral. Em geral, as discrepâncias no exame aumentam à medida em que a distância interplantar aumenta. E além disso, um implante posicionado na arcada dentária ao final do exame digital intraoral obtém uma distorção significativamente maior que o implante contralateral. Resultados contraditórios foram relatados em relação à influência da angulação do implante na acurácia do escaneamento intraoral. Alguns estudos concluíram que a angulação do implante diminuiu a acurácia, enquanto outros mostraram que a angulação do implante não teve efeito na acurácia do escaneamento intraoral. Foram relatados resultados contraditórios relacionados à influência da profundidade do implante na precisão do escaneamento intraoral. No geral, a precisão diminui à medida em que a profundidade do implante aumenta. Além de fatores relacionados ao paciente, nós também temos fatores relacionados ao operador que influenciam na acurácia do escaneamento intraoral no trabalho da prótese parcial fixa. Existem diversas tecnologias de varredura e sistemas de IOS disponíveis no mercado. Cada sistema IOS possui limitações determinadas pelas características de hardware e software do dispositivo selecionado. Diferentes critérios de seleção são levados em conta por um profissional para a escolha de um scanner intraoral para sua clínica, incluindo o custo inicial, despesas com assinaturas mensais, velocidade de digitalização, tamanho da ponteira, facilidade de uso, presença de recurso de detecção de cárie e recursos de software, opções sem fio e suporte do fabricante. No entanto, os profissionais de odontologia podem querer equilibrar essas variáveis com a acurácia de digitalização do dispositivo do scanner intraoral, que fornece a confiabilidade do sistema IOS e, consequentemente, impacta no resultado do fluxo de trabalho de fabricação de restaurações. Diferentes tamanhos de cabeçotes de digitalização podem ser encontrados em os diversos IOS disponíveis no mercado. Tamanhos de ponteira menores são práticos na aquisição de exames digitais intraorais com aqueles pacientes com restrições de acessibilidade, como aqueles que possuem uma abertura bucal limitada. No entanto, poucos sistemas IOS fornecem tamanhos de ponta de digitalização diferentes e personalizáveis para o mesmo dispositivo.
Estudos limitados avaliaram a influência dos tamanhos das ponteiras de escaneamento na precisão dos escaneamentos digitais intraorais. Esses estudos relataram maior precisão do escaneamento ao empregar cabeças, ou seja, ponteiras de escaneamento maiores em comparação com ponteiras de escaneamento menores. Isso pode ser explicado pela necessidade de utilizar um padrão de escaneamento diferente na aquisição do escaneamento digital intraoral devido ao acesso limitado ou o cabeçote de escaneamento menor, o que pode causar um processo de costura diferente nos procedimentos de pós-processamento, resultando em uma maior distorção. Exceto o iTero Element da Align Technologies e o Trio 5 da TreeShape, que integram um sistema de autocalibração, todos os scanners intraorais exigem que o operador ou profissional de odontologia calibre seu scanner. Além disso, um dispositivo e protocolo de calibração específico é fornecido por cada fabricante. Embora os programas de software de iOS forneçam alertas exigindo a calibração do sistema com base no tempo desde a última calibração ou no número de exames digitais intraorais adquiridos desde a última calibração, os profissionais de odontologia provavelmente deveriam incluir protocolos em suas práticas clínicas para garantir uma calibração diária do seu iOS antes de iniciar procedimentos de coleta de dados. A distância de digitalização é a distância entre a superfície que está sendo digitalizada e a ponta de digitalização intraoral, enquanto a profundidade de digitalização pode ser definida como a profundidade focal na qual o scanner pode capturar dados confiáveis. Estudos recentes relataram discrepâncias na acurácia da varredura quando a distância de varredura é alterada. No entanto, a distância ideal de varredura e a profundidade focal do scanner são determinadas pelo hardware do iOS selecionado. Cada fabricante descreve a distância de varredura ideal para um manuseio adequado do sistema, bem como para otimizar o desempenho do iOS. A compreensão da distância ideal de varredura do iOS selecionado otimizará o desempenho do seu scanner e minimizará o manuseio inadequado do operador. A literatura odontológica identificou recentemente mudanças na temperatura ambiente como uma variável que pode influenciar a acurácia do escaneamento intraoral. A exposição de um iOS às mudanças na temperatura ambiente pode ocorrer facilmente em um consultório odontológico, universidade ou instituição odontológica entre horários de trabalho e de folga ou mesmo durante o dia. Essas mudanças na temperatura ambiente descalibram o seu scanner e, subsequentemente, reduzem a sua precisão de varredura. Revilla Leon et al. Avaliaram a influência das mudanças de temperatura ambiente dentro das faixas de temperatura ambiente operacional recomendadas, entre 15 e 30 graus Celsius, na precisão de um iOS. Os resultados demonstraram que as mudanças na temperatura ambiente tiveram um efeito prejudicial na precisão de varredura do iOS testado. Para resolver este problema, os scanners provavelmente deveriam ser calibrados antes de iniciar cada dia de trabalho. A umidade também foi identificada como um fator que pode diminuir a acurácia do escaneamento intraoral. Dessa forma, a literatura recomenda a calibração para minimizar o efeito da umidificação do ambiente no desempenho do seu iOS, exceto para aqueles scanners que possuem um sistema de autocalibração. As condições de iluminação ambiente ou a intensidade da luz ambiente da sala em que o escaneamento intraoral é realizado também tem um impacto significativo na precisão do escaneamento. A literatura odontológica revelou que a condição de iluminação recomendada depende do iOS selecionado. Embora não exista uma condição de iluminação ideal universal que possa maximizar a precisão de todos os iOS, a maioria dos scanners tem um melhor desempenho sob condições de luz ambiente de 1000 lux. Alcançar essa condição de iluminação ambiente requer desligar a luz da cadeira odontológica e deixar acesa a luz do teto da sala.
É importante compreender que cada sala ou consultório pode ter diferentes intensidades de iluminação ambiente. Portanto, recomenda-se a utilização de um luxímetro para padronizar as condições de iluminação ambiente. Sem dúvida, os profissionais de odontologia necessitam de um período de aprendizado para utilizar efetivamente os scanners intraorais, enquanto os conceitos básicos de digitalização intraoral são aprendidos. A experiência anterior de manuseio do operador que adquire escaneamentos digitais intraorais foi identificada como um fator que pode impactar a precisão do escaneamento de um scanner, onde, quanto maior a experiência do operador, maior a precisão do escaneamento digital. No entanto, essa relação parece ser mais forte quando se utilizam gerações mais antigas de iOS. Além disso, a experiência do operador reduz o tempo de digitalização, melhorando a eficiência do procedimento digital. O padrão de digitalização ou sequência de digitalização realizada também influencia significativamente a precisão da digitalização dos iOS. Portanto, se o padrão de digitalização for alterado, a precisão varia. É indicado seguir o padrão de varredura recomendado pelo fabricante do iOS selecionado. Os profissionais de odontologia também devem decidir a extensão ou duração da varredura digital intraoral, ou seja, varredura de meia arcada ou de arcada completa, quando realizam restaurações únicas ou reabilitações de curto espaço. A extensão do escaneamento digital intraoral pode afetar na precisão do scanner. Estudos anteriores relataram maior precisão em varreduras de meia arcada quando comparadas a varreduras de arcada completa, que justificam o uso de escaneamentos digitais intraorais de meia arcada na fabricação de coroas suportadas por dentes e implantes ou próteses fixas dentárias de curta extensão. Os procedimentos de corte e reescaneamento foram identificados na literatura como fatores que podem diminuir a acurácia do escaneamento intraoral. Estudos laboratoriais e clínicos anteriores demonstraram que o reescaneamento diminui significativamente a precisão dos escaneamentos digitais intraorais. Além disso, quanto maior o número e o diâmetro das falhas de malha redigitalizados, menor será a precisão. Para maximizar a precisão do iOS selecionado ao adquirir as digitalizações, recomenda-se obter uma digitalização sem deixar falhas ou informações faltantes na malha. Portanto, o operador não pode digitalizar novamente essas áreas. Quando os procedimentos de corte e nova digitalização são selecionados, alguns programas de software de iOS fornecem a capacidade de bloquear quaisquer alterações na pré-digitalização existente e evitar a sobreposição, de modo que o furo na malha seja digitalizado novamente para capturar informações, mas a pré-digitalização existente não seja mais modificada. Em um estudo clínico, Revilla et al. Obtiveram menor acurácia nos escaneamentos digitais obtidos por meio de procedimentos de corte e redigitalização quando a sobreposição era permitida. Portanto, os procedimentos de corte e nova digitalização devem ser concluídos sem permitir modificações adicionais na digitalização intraoral pré-existente, para maximizar a precisão do escaneamento. Podemos concluir então com esse material didático que o conhecimento e a compreensão das condições intraorais do paciente é um elemento fundamental para maximizar a exatidão da digitalização no fluxo de trabalho em prótese parcial fixa. Além disso, as habilidades e decisões do operador também têm significativa influência na precisão e acurácia do escaneamento intraoral. Sendo assim, é de extrema relevância considerarmos o nosso caso em questão para decidirmos e selecionarmos a melhor maneira e o melhor fluxo para a realização do nosso plano de tratamento.